Bom dia, crianças! Hoje, segunda-feira, aula de português, aula de história e de gramática. Vamos iniciar hoje a nossa aula com aula de história. Pegue o módulo 3, por favor, e abram na página 245. Começando a segunda-feira, que Deus abençoe a todos, que Deus possa dar uma semana abençoada, iluminada, protegida pela mão dele, que o Senhor possa estar cuidando de cada detalhe, que acima de tudo a vontade dele esteja sendo realizada na nossa vida, certo? Que o Senhor possa abençoar essa semana com muitas coisas boas, certo? Vamos lá para a nossa aula de história. Hoje nós iremos falar sobre os bairros no passado. Na última aula nós falamos sobre a história do meu bairro. Vocês pesquisaram, procuraram saber como foi que surgiu o seu bairro, a história sobre o seu bairro. Quem procurou saber, agora já está ok, né? Não tem mais tantas dúvidas. Vamos lá, os bairros no passado. Muitos elementos que vemos nos dias atuais nos bairros não existiam no passado. A energia elétrica, por exemplo, só chegou ao Brasil por volta de 1900. Antes disso, as ruas não tinham iluminação, eram iluminadas com lampiões. A maioria dos bairros também não possuía serviço de água encanada. Os moradores geralmente retiravam água de poços ou de chafarizes públicos. Eu alcancei isso aí. Eu já morei num bairro onde tinha água encanada, mas quando faltava água, né? Aí, no bairro que eu morava, lá em Acaraú, na cidade que eu morava, tinha um chafariz que era em frente à minha casa. Chafariz é uma caixa d'água bem grande, onde tem várias torneiras e as pessoas vão lá, colocam o seu balde, enche e leva para sua casa. Certo? Então, no meu bairro, antigamente, onde eu morava, existia chafariz, porque lá na minha cidade, às vezes, faltava muita água, né? A rede que fornecia água para a nossa cidade, às vezes, dava problema. Porém, nessa época, já existiam os bairros, alguns locais para o lazer, como praça, parques, teatro, quadra de esportes e biblioteca. Na minha cidade tinha tudo isso. Observe as fotografias abaixo que retratam o bairro da cidade de São Paulo em 1910. Aí nós temos aqui os estacionamentos comerciais, construções residenciais, rua de paralelepípedo, vendedores ambulantes, trilhos para os bondes e cocheiros. Tudo isso existia nesse bairro no ano de 1910. Observe na imagem o que mais lhe chamou a atenção nesse bairro. Vamos aí observar aqui a imagem. Faz muito tempo, né? 1910, nós já estamos aqui em 2020. Muito tempo. E aqui o que mais que lhe chamou a sua atenção nessa fotografia aí? Né? O que são chafarizes? São construções com bacias para distribuição de água. Certo? Então aqui, gente, quando também o chafariz lá da minha cidade estava quebrado, aí vinha aqueles carro-pipa bem grandão e lá era cheio d'água, né? Aí eles forneciam água para o povo. Vamos para a página 246, certo? Nós vamos estudar da página 246 até a 245 até a página 248. Vamos para a página agora 246. O cotidiano de um bairro no passado. Nós estamos falando aqui dos bairros no passado. Falamos aqui do bairro de São Paulo, né, no passado. E agora vamos falar aqui. Cerca de 100 anos atrás, o dia a dia nos bairros era bastante diferente da atualidade. Observe as imagens. Antigamente, os automóveis eram raros e bastante caros. Muitas pessoas dependiam dos serviços dos cocheiros para se locomoverem pelos bairros. Fotografia mostrando o Largo de Sé na cidade de São Paulo em 1910. Também esse aqui é da cidade de São Paulo. Antigamente as pessoas tinham poucos automóveis circulando na rua porque eram muito caros. Então as pessoas, para se locomover de um bairro para outro, elas usavam os cocheiros, né? Que aí é esses transportes aqui.
Aí vamos aqui para a próxima imagem, onde vai falar de uma rua de um bairro. As ruas eram de terra ou de pedras, chamadas de paralelepípedos. Elas passaram a ser asfaltadas mais recentemente. Na fotografia, a rua Capitão Salomão, na cidade de São Paulo, já em 1912. Antigamente era assim. Ainda tem ruas aqui em Fortaleza que é de calçamento, é com as pedras de paralelepípedo. E algumas são asfaltadas, que é aquela pista preta. E aqui nós vamos falar sobre a iluminação feita por lampiões, que são acendedores manualmente. No início da noite, alguns profissionais passavam pelas ruas acendendo os lampiões e apagavam quando amanhecia. A fotografia retrata que o acendedor de lampiões na cidade de Rio de Janeiro em 1910. Então, antigamente, quando não tinha luz elétrica, essas pessoas aqui, esses profissionais trabalhavam em acender e apagar os lampiões. Quando anoitecia, eles iam, acendiam, e quando o dia estava clareando, eles iam lá e apagavam, porque não tinha energia elétrica. Já hoje, os bairros já são diferentes. Hoje não existe mais nada disso. Existem mais ruas asfaltadas, existe energia elétrica, né? E hoje muita gente possui o seu próprio transporte, além de nós termos os nossos transportes públicos, né? Que são os ônibus, os metrôs, não é isso? Vamos agora para a página 247, onde diz para que você leia o texto. A tia vai ler daqui e vocês irão acompanhar daí. Leia o relato a seguir sobre o bairro de Higienópolis, na cidade de São Paulo. Em 1900, começaram a circular os bondes movidos à eletricidade. E várias ruas foram abertas. Em 1902, a rua Sergipe foi a primeira a ser calçada com paralelepípedos. Nessa época, não havia comércio em Higienópolis, sendo um bairro residencial. Residencial é porque existia mais residência, pouco comércio. Aliás, não existia um comércio, né? Os poucos comerciantes que haviam vendiam seus produtos nas carroças. Então, eles andavam em carroças vendendo seus produtos, os poucos que tinham. Os moradores utilizavam como áreas de lazer o Parque de Higienópolis e a Praça de Piauí, onde se reuniam para conversar e brincar. Legal, né? Agora vamos para a atividade. Letra A. Como era o transporte no bairro de Higienópolis em 1900? Era ônibus, era carro ou eram bondes elétricos? Bondes elétricos, bem aqui diz, né? Aí você marca o quadrinho bondes elétricos. Letra B. Em 1902, a rua Sergipe era asfaltada, calçadas com paralelepípedos ou de terra. Você vai marcar um X em calçadas com paralelepípedos. Vamos para a página 248, onde diz o item C. Quais eram os locais de lazer do bairro de Higienópolis nessa época? Vamos voltar lá para o texto. Qual era? Os moradores utilizavam as áreas de lazer, que era o Parque de Higienópolis e a Praça de Piauí, onde eles se reuniam para conversar e brincar. Então, você vai colocar aqui, nessa linha aqui, o último parágrafo, que diz aqui, ó, os moradores utilizavam como área de lazer o Parque de Higienópolis e a Praça de Piauí. Certo? É isso aí que você vai colocar na letra C. E a letra D vai pedir o quê? Desenhe o bairro de Higienópolis, conforme descrito no texto. Aqui você vai ler novamente o texto, aí você vai desenhar o bairro do jeito que está dizendo aqui no texto. Você vai desenhar de acordo com a descrição que diz como é o bairro de Higienópolis aqui. Aí você vai desenhar aqui, né? E a letra E diz o seguinte: no seu bairro, agora vamos falar do seu bairro, existem locais de lazer? Hein? Sim ou não? Sim, existem locais de lazer. Em caso afirmativo, diga quais são eles.
O nosso bairro tem sim, quer dizer, o meu bairro tem sim a área de lazer. Tem lanchonete onde eu possa ir e sentar lá, conversar com os amigos e comer um lanche. Tem churrascaria, tem também, no nosso bairro tem praças, né, onde a gente pode ficar lá conversando. Tem várias coisas, áreas de lazer no nosso bairro, né? Então, aqui, gente, nós encerramos a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado e compreendido, certo? Estamos finalizando o nosso módulo 3 do nosso conteúdo de história. Só vai ficar mais 2 paginazinhas para a nossa próxima aula. Aqui nós encerramos. Fiquem com Deus e até a próxima.